Olá, boa noite. O UXTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta segunda-feira. Os benefícios das árvores para o meio ambiente da cidade. Como conviver de forma harmoniosa no trânsito? Veja agora no UXTV Notícias. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É o que diz a famosa lei de Newton, que se aplica quando falamos no trânsito de veículos. Um espaço de convivência social onde há regras que precisam ser respeitadas. Mais do que isso, é um espaço onde deveria prevalecer a educação e o bom senso. Este assunto para o Questões Contemporâneas de hoje. Transitar pelas ruas de uma cidade, seja de carro ou a pé, requer muita paciência. Estamos quase que sempre driblando quem está ao nosso lado e tem todo o direito de circular livremente. Quem dirige, então, nem se fala. Via de regra, as pessoas que estão no trânsito não se conhecem. Têm diferentes valores, qualificações, objetivos, destinos. Tolerar as diferenças no trânsito é um exercício de esforço constante. Afinal de contas, é um lugar onde o convívio nem sempre acontece de forma harmoniosa, pois gera irritação, estresse, conflitos e confusões. Pois é, sobre este assunto eu converso agora com a psicóloga Paula Bisol. Boa noite, Paula. Pois é, como é que a psicologia vê o comportamento das pessoas no trânsito? Porque tem pessoas que realmente, assim, perdem o controle por N razões. Porque quando a gente está no trânsito, a gente depende muito, né, do comportamento do outro para poder se alinhar e seguir em frente numa boa. Eu acho que hoje começa também por essa vida tumultuada que as pessoas têm, né? É o horário para tudo, é a correria. E isso desenvolve, né, algumas doenças, como a gente fala, né? Então, a própria fobia de dirigir e o medo de dirigir. Então, como essas pessoas que têm esse medo e essa fobia, elas têm o perfil de olhar muito para o outro, se preocupar muito com o outro, fica muito mais difícil nos tempos de hoje, né? Onde a todo momento a gente tem que cuidar do outro, né? E quando nós lidamos com um outro mal educado, fica mais complicado ainda, né? Porque a gente precisa realmente no trânsito, é um local que a gente tem que estar atento ao que o outro vai fazer. Sim, é. Hoje em dia, mas nem sempre a gente sabe, porque Sim. as pessoas desrespeitam regras básicas de trânsito, enfim. E aí que a gente tem que manter o controle, Paula, como é que se faz numa situação dessa? Porque não dá para sair brigando, né? E é bem interessante, né? Porque as pessoas que têm o perfil de fobia, 80% são mulheres, né? E aí é a dificuldade, porque o que nós mulheres somos xingadas no trânsito, existe uma cultura nisso, né? Um preconceito. Então, tá fazendo alguma barbeiragem, só pode ser mulher, né? Então, assim, eu acho que fica muito difícil para as mulheres que têm essa dificuldade ter esse enfrentamento, de poder entender que hoje é um perfil das pessoas também, porque as pessoas estão mais estressadas e isso vai refletir no trânsito, né? Então, é o modo de como a gente vai lidar com essa situação do outro. E, fundamentalmente, por que as pessoas têm medo de dirigir? São vários os fatores? Então, né, a gente tem que diferenciar o medo da fobia. Então, a pessoa que tem o medo de dirigir, ela consegue dirigir. Ela evita dirigir, então, num trânsito muito intenso ou numa autoestrada. Então, ela evita, ela procura, então, horários com menos movimento, que aqui em Caxias hoje está difícil isso, né? Ou, então, não pegar em autoestrada, mas ela consegue entrar num carro e dirigir. E a pessoa que tem fobia, então, ela nem consegue. Né? Ela só de se imaginar entrando num carro, ela já começa a suar, ela já começa a tremer e ela não consegue dirigir.
Então, existem tratamentos diferentes, né? E como tu me perguntou, sim, eu acho que essa falta de educação ou de já ter tido algum acidente de carro também pode ser desencadeante. Mas no caso da fobia, existem outros fatores também. Mas como tu falaste, né? Eu acho que hoje em dia o trânsito muito intenso e essa falta de educação também gera mais acidentes. Sim, também. Se a pessoa já tem um certo medo, a tendência ela é ter mais medo ainda. Sim, a enfrentar toda essa situação. Porque é o enfrentamento, né, Paula? E é como eu falei, hoje em dia aqui em Caxias é a qualquer momento, né, que tu pega um trânsito intenso. Me lembro quando eu era pequena, assim, era só de tardezinho ou na hora do almoço. E agora não, tu sai às 3 da tarde, tu sai às 2, tem o trânsito intenso, então é complicado, né? Porque uma das dicas que nós damos para a pessoa que está em tratamento, né? Claro, a terapia, todo o enfrentamento que ela tem que fazer é de optar por ruas onde tenham menos movimentos, né? Que hoje é difícil, mas enfim, tem né? E Alternativas. sair em horários também. Então, pelo menos para um início, né? Fazer trajetos pequenos. Então, tem todo um processo. E tem assim, muitas pessoas, a incidência é grande de pessoas que têm receio assim, de dirigir? Desde o ano passado, nós estamos fazendo essa palestra na Secretaria do Trânsito. O ano passado, então, nós fizemos e lotou. Ficaram pessoas ainda, né? Que não conseguiram se inscrever. E esse ano eles estão com um programa, né, bimestral. Então, a cada 2 meses, agora sábado passado eu fiz uma, cheia também a sala. Então, a procura está sendo bastante intensa para isso. Tá bom, então. Muito obrigada, Paula Bisol, psicóloga, pela tua entrevista aqui no UX TV Notícias. Em seguida, você vai ver que policiais militares de Caxias do Sul participaram de um treinamento de direção defensiva. Nós já voltamos. Policiais militares do 12º Batalhão de Caxias do Sul participaram de um treinamento de direção defensiva, ofensiva e evasiva. O objetivo é preparar o efetivo para situações que envolvam perseguições policiais. Após as dicas do instrutor, é a vez dos policiais militares encararem a pista de treinamento, montada aqui no estacionamento externo dos pavilhões da Festa da Uva. Depois de embarcar no veículo, é só pisar fundo no acelerador, enfrentar os obstáculos do trajeto e completar o percurso com toda a segurança possível. A gente faz um circuito onde a gente faz uma dificuldade técnica e que se salienta a parte emocional, que é a adrenalina, o estresse. Direção defensiva, sabe, é aquela que nós temos que ter no trânsito, certo? Sinalização, sabe, seguindo todas as regras. A evasiva é essa que nós fizemos aqui. É uma direção bem mais forte, ou seja, aonde a exigência é muito maior. Para isso, tu tem que ter um controle do veículo também, como eu disse anteriormente, do emocional. Eles já sabem dirigir, nós estamos aprimorando a técnica deles, certo? Fazendo com que manobras simples, mas que dá um domínio total do carro. A Brigada Militar de Caxias do Sul é pioneira no estado a proporcionar este tipo de treinamento ao seu efetivo. Até o fim do ano, vão ser realizados mais 10 cursos neste formato, que vão levar capacitação para cerca de 150 policiais militares. Esse curso veio ao encontro das necessidades dos motoristas, dos policiais militares, de conduzir a viatura, né, de uma forma muito mais segura. Para isso, ele precisa conhecer o desempenho, né, do veículo, as possibilidades que o veículo oferece. A direção evasiva, ela é mais contundente, ela é mais agressiva, justamente na questão de se defender, sair fora, frenagem. Treinamento que, segundo os policiais, vai ser importante para a realização das atividades do dia a dia. É de grande importância porque a gente está adquirindo conhecimentos para utilizar na parte técnica, né? Depois da instrução que nós tivemos aqui, né, já me deparei com 5 acompanhamentos e a gente pensa muito no instrutor, no que ele nos passou da parte técnica, né? E com certeza é válido porque reflete no nosso dia a dia. Se a gente não praticar, a gente esquece. Então essa é a finalidade, sempre aprimorar e fazer com que eles não esqueçam o que aprenderam. Acompanhe agora a tendência do tempo para esta terça-feira.
segunda-feira começou com cara de poucos amigos, fechada e teve até chuva em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Para mim, a culpa desse tempo instável é do resultado do Grenal de ontem. Mas nada como um dia depois do outro. E amanhã nós vamos ter sol em praticamente todas as regiões. Isso porque nós estamos sob a influência de uma massa de ar polar, que vai garantir com que tenhamos uma terça-feira de tempo firme. As temperaturas é que ficam um pouco mais baixas. A mínima aqui em Caxias deve ser de 4 e a máxima em Porto Alegre não deve passar os 19. Depois do intervalo, você vai saber quais os benefícios das árvores para o meio ambiente das cidades. De 2005 a 2009, foram plantadas mais de 55 mil mudas de árvores na zona urbana de Caxias do Sul. Na reportagem a seguir, você vai ver quais são os benefícios das árvores para o meio ambiente, já que muitos moradores de Caxias solicitam junto à prefeitura a derrubada de algumas espécies que deixam a cidade bem mais bonita e são necessárias para o ecossistema, com certeza. Caxias do Sul não se destaca na arborização urbana, mas sim em um número que é considerado bastante significativo. O município tem hoje cerca de 40 metros quadrados de área verde por habitante. Fica atrás apenas de Curitiba. Apesar disso, a Secretaria do Meio Ambiente recebe por dia até 60 pedidos de solicitação de corte de árvores. Destes, 90% são negados, de acordo com o secretário Adelino Teles. Podar ou cortar árvores sem a autorização da prefeitura é crime. Nenhuma pessoa pode, no passeio público, nem fazer a poda e muito menos cortar a árvore. Então, isso é sem autorização da secretaria. Se for um pedido de poda, quem faz é a secretaria. Sem autorização, ela vai ser multada. Primeiramente é notificada e em seguida já é multada de 150 UFIR a 3.000 UFIR, onde que varia de R$3.000 até 25, 30 mil reais. São pedidos como o destes moradores do bairro Jardim América. Eles querem que estas árvores, que foram plantadas há mais de 20 anos, sejam substituídas por outras espécies. Nosso objetivo é retirar as árvores porque elas estão muito antigas e nos trazem muito prejuízo para o nosso prédio. Iluminação, segurança, que nós não temos aqui, principalmente à noite, quando chegamos, os filhos estão chegando do trabalho. Nós temos muita umidade no prédio, elas já estão mais ou menos quase na altura do prédio, não é? E a danificação que elas estão causando para a nossa calçada e também para a tubulação que nós temos aqui. A síndica do edifício afirma que todos os moradores querem a substituição das árvores, mas o pedido ainda não foi feito à prefeitura. A gente gostaria que elas seriam podadas ou retiradas. Apesar de haver 4 postes no meio da rua, praticamente um em frente a cada bloco, os moradores reclamam que o principal problema é a noite. Segundo eles, as árvores atrapalham a iluminação, deixando a calçada escura. Moro aí, eu senti essa necessidade, conforme os outros relataram aí, né? Muita sombra, está quase invadindo lá na minha janela do apartamento, né? E a gente chega à noite, às vezes chega mais tarde, sempre corre risco, né, na entrada dos boxes da garagem, né? E sinto essa necessidade da poda, pelo menos se demorar a retirada, que seria interessante, mas pelo menos assim da poda agora mais urgente. Esta bióloga lembra que as árvores possuem funções na natureza. A arborização traz benefícios para o meio ambiente da cidade, como a purificação do ar, além de diminuir a poluição sonora. Da amenização do clima urbano e das ilhas de calor, eu acho isso fundamental. A questão estética, obviamente, uma cidade arborizada é mais bonita, principalmente se for com árvores com flores, né?
E a questão depurativa, as plantas como depuradoras do ar urbano, né? Que é onde concentra muito automóvel, indústria, etc. Elas conseguem abater, de certa forma, e algumas são até especializadas, digamos assim, na remoção de alguns compostos, químicos, né? Que são lançados para a atmosfera e que as plantas conseguem remover. Então, elas têm muitas funções no ambiente urbano, além da beleza cênica. Pois é, muito importante aí a opinião da professora, esses ensinamentos que ela nos trouxe. E olha, nada justifica querer cortar, derrubar árvores numa cidade como Caxias do Sul, que precisa de arborização. Podar, tudo bem. Agora, derrubar, não, né? O UX TV Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.